O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Caldo de Cultura de hoje está no Festival Internacional de Curitiba, o Olhar de Cinema. E nesta edição você vai conferir as novidades do Olhar de Cinema, o novo filme do cineasta Eduardo Baggio e uma retrospectiva de Kubrick. O Caldo de Cultura está no ar. O Olhar de Cinema começou em 2012 na iniciativa de cineastas paranaenses consolidarem as produções locais, promoverem discussões sobre cinema e dar espaço para novos olhares. Já é um sucesso, sim, a terceira edição é um sucesso. Comprova que a gente já faz parte do calendário da cidade, que as pessoas querem mais filmes, querem mais propostas de discussão, querem acesso a essas pessoas, os profissionais que fazem cinema e que a gente traz para cá. Então, o evento está sendo um sucesso. A ideia justamente até da arte visual de vocês era essa questão da raiz mesmo, né? De enraizar o festival. Você acredita que isso aconteceu nessa edição? Aconteceu. Eu tenho plena certeza de que o evento já está enraizado, principalmente na cabeça e no coração das pessoas. Assim, as pessoas ficam contentes quando a gente lança notícias sobre o festival, quando a gente diz o que vai acontecer na edição do festival. As pessoas torcem pelo evento, para que o evento continue acontecendo. Então ele está enraizado na cabeça das pessoas, está enraizado no calendário da cidade, está enraizado dentro da crítica de cinema que vem para o festival já pelo terceiro ano consecutivo e que mais uma vez fica muito impressionada, não só com a organização do evento, mas com a qualidade dos filmes que a gente traz. Então eu tenho certeza que essa planta aqui ninguém mata mais não. E após 2 anos de experimentos, a terceira edição do Olhar de Cinema vem para fincar raízes. Esta é a principal ideia da composição visual do evento. Uma das características do festival, né, é que todo ano ele vem com uma identidade visual. E esse ano, depois do primeiro ano, que era o encontro com o público, o segundo ano, que era o risco, que era em busca do desconhecido, esse ano é o enraizamento e o que daria de frutos se houvesse uma planta do Olhar de Cinema. Esse ano era essa a nossa proposta, né, de passar já com a identidade visual desse enraizamento, porque 3 anos a gente acreditou e agora também com o começo já do festival, assim, chegando se aproximando, a gente percebe que há uma aceitação bem grande do público, o que é bacana. O festival já virou parte do calendário cultural de Curitiba e do Paraná. Então, é também uma preocupação nossa que o festival aconteça anualmente, regularmente, não tenha esses sobressaltos ou que venha a ser extinto por algum motivo, né? Então, esse enraizamento também significa isso, né? Você fica mais forte. Quando uma planta fica enraizada, ela fica mais forte. Aí a logo, né? Nossa logo é essa desde o primeiro ano. E o óculos surgiu como uma coisa contemporânea, foge um pouco daquelas logos de festivais mais clássicos, assim, né? Como característica, uma identificação direta com o mundo inteiro, porque se trata de um festival internacional, então o olhar, a gente nunca traduz o olhar de cinema, só o Festival Internacional de Curitiba, né? Então a gente queria uma logo que a pessoa visse e enxergasse também, houvesse uma comunicação, né? Então o óculos é isso e é também a gente emprestar esse óculos para as pessoas terem acesso ou verem os filmes de outra maneira. Nas mostras, o Olhar de Cinema vem com 12 longas e 11 curtas-metragens na mostra competitiva, que variam nas mais diversas propostas, desde o clássico ao cinema experimental. Outra mostra que arrisca é Outros Olhares. O objetivo maior é promoção e divulgação de um cinema independente, de um cinema que não chega às salas comerciais. Então essa é uma característica bem presente do festival, que se você não viu, se as pessoas perderam um filme que passou aqui, normalmente os filmes passam 2 vezes, né, tem 2 exibições, todos eles, é muito difícil que você vai conseguir ver de novo numa sala de cinema, porque os filmes acabam não chegando no circuito comercial, a grande maioria deles não chega, e por questões muito de mercado mesmo e não por questões de qualidade, né? Porque se fosse analisar isso, com certeza chegaria, e vários deles a gente vê que tem um diálogo com o público, as pessoas vão, se identificam, gostam,
Então é muito mais uma questão comercial, mercadológica mesmo, que não deixa esses filmes chegarem. Então o festival tem como um dos conceitos ter essa exibição desse tipo de filme, né? E também aí a gente trabalha com várias coisas, por exemplo, a gente trabalha muito com cinema jovem, assim, um cinema mais pulsante, um cinema que traz um risco maior, pessoas que se arriscam maior, pessoas que tentam experimentar mais com a linguagem cinematográfica sem ser hermético, né? Então uma coisa também para nós importante é que sempre um filme traga um diálogo, sempre o filme, mesmo que seja num diapasão mais difícil, por assim dizer, mas ele tem que ter o diálogo com o público, ele tem que propor esse diálogo. Para nós é muito importante que o público, de alguma forma, sinta-se atingido por aquilo, né? Seja um público ativo, não um público passivo. O festival ainda conta com a mostra Novos Olhares, que premiará filmes internacionais, a Cinema Itinerante, que levará a 7ª arte para outras cidades, e também a mostra Mirada Paranaense, que prestigia cineastas locais. E falando no Mirada Paranaense, um dos filmes que foi lançado no festival é o Santa Teresa, do cineasta Eduardo Baggio. O filme retrata uma colônia de pessoas isoladas com hanseníase. Para falar mais sobre o assunto, eu converso então com o Eduardo Baggio. Bom, Eduardo, me conta, como que é a sinopse desse filme? Qual que é a ideia principal de captar ali nessa colônia, né, de hanseníase? Até uma coisa bem importante assim, é frisar que, na verdade, eles são ex-doentes, né? Todos hoje são curados, né? Não são mais doentes de hanseníase, mas as colônias de isolamento existiram no Brasil. A gente tem 26 ainda ex-colônias, hoje são todas chamadas de hospitais, mas que têm remanescentes da internação compulsória, ou seja, eles foram levados para viver nessas colônias forçosamente, né? Entre as décadas de 30 e 60, essa internação compulsória era muito recorrente. Ela começou a diminuir e acabou a internação compulsória nos anos 80, mas hoje ainda vivem muitas pessoas que passaram a vida inteira lá, né? No filme, por exemplo, a gente tem duas pessoas, duas mulheres, que viveram 70 anos da sua vida dentro da colônia Santa Teresa, né? Uma que entrou com 14 e estava com 84 no momento da filmagem, e outra que entrou com 5 e estava com 75, né? A vida inteira dentro da colônia. E como surgiu a ideia de fazer o filme? Foi através de uma reportagem um pouco curiosa, né? Conta pra gente. Eu estava, isso em 2004, né? 10 anos já, estava pesquisando para um outro filme em jornais da década de 70 e acabei vendo uma manchete, estava pesquisando uma outra coisa, mas vi uma manchete que falava sobre órfãos de pais vivos. E a incoerência desse termo, órfãos de pais vivos, que me fez ler a matéria, e aí eu descobri que existiam crianças que nasciam nessas colônias e eram retiradas dos pais e levadas para educandários e passavam a ser tratadas como órfãos, né? Inclusive sendo, em alguns casos, adotadas por outros casais, sem que esses pais adotivos tivessem ciência de que, na verdade, os pais biológicos dessas crianças estavam vivos, né? E aí eu fui atrás dessa história e descobri a história das colônias. Tentei filmar em 2005, acabei não conseguindo realizar o projeto, e ele voltou em 2011, quando eu estava fazendo doutorado, e como parte da minha tese de doutorado envolvia a realização de um filme, eu me dediquei a esse tema dele. O filme ele não mostra só depoimentos de pessoas que viveram lá, mas também tem uma boa parte histórica, né? Como que são esses arquivos, esses outros documentos? O filme trabalha com as entrevistas, os depoimentos das pessoas que vivem lá, também com muitas ações do cotidiano. Então a gente vê questões de como a colônia se estrutura, né, o tratamento médico, hoje é um hospital, e também trabalha com arquivos, com imagens de arquivo, né, algumas delas imagens em movimento, especificamente as imagens que foram filmadas na inauguração da colônia em 1940 pelo presidente Getúlio Vargas. Então as imagens são lá do presidente inaugurando a colônia, e outras imagens fotográficas que são de várias décadas diferentes, passando essa história da colônia desde os anos 40 até chegar próximo do
dos dias atuais, tem umas 2 décadas atrás, na verdade. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Caldo de Cultura e muito sucesso aí no Santa Teresa. Obrigado, e obrigado especialmente para as pessoas de lá que se dispuseram a participar desse filme. É importante esse tipo de divulgação histórica. O Festival de Cinema de Gramado foi palco de momentos importantes para a arte cinematográfica brasileira. Tudo começou em 1973, quando o festival foi oficializado pelo Instituto Nacional de Cinema. A primeira edição aconteceu em janeiro, já com a disputa do Kikito, o Deus da Alegria. Nos anos 80, o festival aprimorou as discussões sobre a arte e cultura, ganhando o título de um dos maiores festivais do país. E a partir de 1992, tornou-se Festival Internacional de Gramado. Outra ideia do festival é fazer uma retrospectiva de Stanley Kubrick, um cineasta que marcou gerações com clássicos como Laranja Mecânica e Odisseia no Espaço. A programação do terceiro Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Cinema aqui de Curitiba, que está terminando essa semana, teve como um de seus destaques uma retrospectiva da obra do grande cineasta Stanley Kubrick. Dos 13 filmes que ele dirigiu, foram exibidos 8 nessa retrospectiva. Clássicos como 2001, Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, Barry Lyndon e alguns outros, Doutor Fantástico também, foram apresentados e permitiram que um grupo muito expressivo de cinéfilos pudessem apreciar pela primeira vez essas obras-primas do cinema na tela grande. São filmes que há bastante tempo não eram exibidos nos cinemas e quem queria conhecer a obra de Kubrick só tinha como recurso o DVD em casa ou o Blu-ray. Essa mostra retrospectiva permitiu que muita gente tomasse conhecimento da obra não muito extensa. Kubrick dirigiu apenas 13 filmes, mas filmes bem emblemáticos. Um filme que também foi exibido e é uma raridade e poucas vezes foi exibido no Brasil, também fez parte da programação do Olhar de Cinema desse ano, que foi justamente o primeiro filme que o Stanley Kubrick dirigiu, Medo e Desejo. Foi um trabalho meio que experimental, um trabalho que ele próprio não gostava muito, tanto é que ele não costumava citá-lo. Ele, que era um cineasta extremamente perfeccionista, não gostou muito do resultado deste filme. Mas é um filme que você já percebe um gênio em formação. Claro, se você compara com outras obras do Kubrick, principalmente o trabalho dele a partir de 1957, com Glória Feita de Sangue, você percebe que não é ainda aquele Kubrick. Mas há já um cuidado no enquadramento, você percebe que houve por parte do cineasta um planejamento prévio para filmar a cena, mas você percebe também que é alguém que ainda está tateando essa arte nova. O Kubrick, que antes era um renomado fotógrafo da revista Life e que se aventurou em alguns curtas-metragens, ele chegou a fazer 2 curtas antes de estrear com esse longa, você percebe que esse gênio já está em formação. Ele seria melhorado no filme seguinte, A Morte Passou por Perto, iria se aprimorar um pouco mais em O Grande Golpe e se consolidaria com Glória Feita de Sangue, que foi o 4º filme que ele dirigiu. Depois ele fez Spartacus, que não saiu bem do jeito que ele queria, porque houve muita pressão do produtor do filme, que era o astro Kirk Douglas. Isso fez com que ele se desgostasse com aquela estrutura de produção hollywoodiana e ele simplesmente foi embora dos Estados Unidos, se exilou na Inglaterra. É até algo muito curioso, a obra mais conhecida do Kubrick foi feita na Inglaterra e muita gente sempre achou que o Kubrick fosse inglês. Na realidade, ele é dos Estados Unidos, ele é americano, nascido e criado em Nova York e se autoexilou na Inglaterra, em Londres mais precisamente,
precisamente no comecinho dos anos 1960. O primeiro filme que ele fez na nova casa foi o Lolita, em 62, um filme que causou muita polêmica por adaptar um livro que já vinha causando muita polêmica, o livro Lolita, do Nabokov, e a partir daí ele criou um estilo de produção e direção que o tornaram referência no mundo todo. Depois veio o Doutor Fantástico, depois o 2001, Laranja Mecânica, Barry Lyndon, O Iluminado, Nascido para Matar, até o seu último trabalho, De Olhos Bem Fechados. Ele é um diretor que a partir de um certo ponto passou a ter intervalos muito grandes entre um filme e outro. Em cerca de 50 anos de carreira ele dirigiu apenas 13 filmes, mas era um diretor que experimentava bastante. Ele passeou por vários gêneros cinematográficos e sempre se saía muito bem em todos esses gêneros, criando tecnologias novas, desenvolvendo estilos narrativos inovadores. Felizmente para nós, tudo do Kubrick, com exceção do primeiro filme, Medo e Desejo, está disponível nas boas locadoras e você pode conferir todos eles em casa. Stanley Kubrick, que mereceu, merecidamente, uma bela retrospectiva no Olhar de Cinema deste ano. Até a próxima semana. E a seguir continuamos a falar sobre o Festival Olhar de Cinema. Você vai ver as palestras que aconteceram e ainda conhecer um produtor de cinema diferente. O caldo de cultura continua no Festival Olhar de Cinema. E por aqui não foram só os filmes que brilharam, não. Os interessados em formação puderam acompanhar vários debates e oficinas. Uma delas foi a de empreendedorismo, que mostrou que na sétima arte não é preciso apenas ter espírito criativo, mas empreendedor. É muito importante porque nessa área eles podem estar se focando somente na atividade fim. Quando a Fundação Cultural, o Sebrae estão incentivando esses empreendedores a ter uma visão mais sistêmica, uma visão empreendedora para serem os donos do negócio mesmo, né? Não ficarem dependendo, por exemplo, somente de editais, somente de algo que já vem pronto, que eles possam ter novas perspectivas. E a oficina, ela pressupõe que eles possam desenvolver as atitudes empreendedoras, sair de uma posição mais passiva e serem os atores mesmo, né? Subirem no palco literalmente, né? Serem diretores, serem os comandantes da atividade, né? Deixarem de ser coadjuvantes. O cinema de gênero tem encontrado um novo espaço no cenário nacional e debater sobre esta nova produção e possíveis caminhos foi o tema da mesa Cinema de Gênero no Brasil, que trouxe especialistas em cinema, como André Gatti e a doutora em cinema Ilana Feldman. Eu acho que a gente conseguiu fazer um panorama bastante amplo, atingindo várias questões. Primeiro, a relação entre cinema de gênero e autor e mercado. Depois, a questão dos gêneros específicos, por exemplo, terror, horror, suspense, como isso se insinua na cinematografia brasileira, ou como isso não se insinua. É muito difícil numa discussão, claro, é um âmbito muito restrito em termos de tempo, de horário, para uma discussão muito vasta e o cinema brasileiro não é um só, muito ao contrário, é um cinema completamente heterogêneo. Então, esse gênero do qual a gente está falando, ele é um flerte, na verdade, com o cinema brasileiro. É um cinema que a marca do autor ainda está mais presente do que a marca do gênero. Acho que esse é um ponto importante da mesa. A Rio Filme fez uma pesquisa recentemente sobre o público de sala de cinema no Rio de Janeiro. Não é uma pesquisa em nível nacional, mas de qualquer forma ela retrata um mercado muito interessante, que é o mercado do Rio de Janeiro, e ela apontou que há uma demanda
por esse público por filmes que fujam a esse espectro da comédia, uma demanda por filmes ditos de ação. Agora, o que seria esses filmes de ação? É difícil você imaginar sob o ponto de vista do que seria o cinema brasileiro de ação. Porque uma coisa é o cinema americano de ação, claro que a gente sabe mais ou menos qual que é. Mas no nosso caso, no nosso cinema, seria muito difícil definir qual seria exatamente esse tipo de filme, esse tipo de produto. Porque o gênero pressupõe indústria, o gênero pressupõe códigos que são universalmente, entre aspas, compreendidos. Então ele pressupõe emulação, cópia, paródia dos códigos. Se o cinema brasileiro é um cinema marcadamente de autor, né, tirando as globochanchadas, esses autores eles precisam imprimir a sua marca autoral a despeito do gênero, apesar do gênero ou se valendo do gênero. O Oscar é o prêmio mais conhecido e cobiçado do cinema hollywoodiano. Criado em 1929 pela Academia de Artes Cinematográficas de Los Angeles, na Califórnia, o prêmio foi uma ideia do chefe do estúdio MGM, Louis Mayer. No primeiro ano, os ganhadores do troféu iam para a cerimônia já sabendo quem tinha ganhado cada categoria. Só em 1941, depois que um jornal da época estragou a premiação, liberando os resultados antes da cerimônia, que os envelopes passaram a ser abertos apenas na entrega dos prêmios. Parece estranho, mas para Gustavo Von Rá é rotina criar trailers de filmes que, na realidade, não existem. O trabalho faz parte de uma discussão atual. Quais são os limites entre realidade e ficção? O que é a Heist Films? É uma produtora que faz só trailers? É uma produtora fictícia? É uma produtora fictícia que lança trailers de filmes que não existem na internet e, posteriormente, algumas intervenções dentro de salas de cinema e agora museu. O virtual é algo que vai se atualizando e se potencializando o tempo todo. Então, esse trabalho meu, ele vai no rastro assim, dessas questões que a gente vive hoje, da época da internet, da virtualidade, esses limites mesmo entre realidade e ficção. A gente consome, por exemplo, um refrigerante que o sabor dele não é o sabor real da fórmula, entendeu? É adicionado tipo um sabor artificial, um corante, então é uma coisa hiperreal. A gente vive num mundo hoje que é todo costurado por situações ilusórias mesmo, né? Cada trailer leva em média 6 meses para ser produzido. O principal conceito que envolve a mostra é o de apropriação. Gustavo usa coisas que já existem, os filmes, para questionar o papel do artista e provocar o espectador. Porque heist em inglês é uma expressão usada para definir o crime perfeito. É como se fosse roubo de obras de arte, roubos de joias, de dinheiro. Heist é uma expressão que define até um gênero de filme específico. Então, esse projeto, ele trabalha nesse rastro. Todos os filmes, eles são de gêneros diferentes, mas eles se aproximam nesses mistérios, nessas palavras não ditas, nesse crime, se aconteceu ou não aconteceu, se matou, se não matou, que roubo é esse, o que foi roubado ali, ou o que foi criado. Então, os gêneros desses filmes eu escolho por aí. Utilizando objetos de cena, fotografias e trailers de filmes que não existem, o artista demonstra como a grande quantidade de produções cinematográficas esconde a constante repetição das mesmas fórmulas. Expor não só os trailers, mas também os objetos de cena que foram utilizados nas produções é uma maneira que o artista encontrou de quebrar o que ele chama de culto à estrela. Aquilo dá uma sensação estranha. O que é essa sensação? Aquele vestido está carregado com uma aura. Ele tem uma mágica ali, entendeu? Não é um filme super famoso, é um filme que parece com vários filmes, mas a hora que você olha aquilo junto com um trailer, que parece que é um filme, um longa-metragem, esse trailer, ele se relaciona com esse objeto e vice-versa, um imanta o outro. O objeto reforça a existência de um filme e o trailer que não existe reforça a existência desse objeto. É como se eu enfiasse a mão numa tela e puxasse um objeto que foi usado. E para sua surpresa, para você saber, aquele vestido é uma réplica, não é o vestido usado em cena.
A exposição está há 3 meses no Museu Oscar Niemeyer. Ela se encaixa na proposta do MON de trazer diferentes expressões artísticas para o espaço. Um jovem artista que está despontando aí no Brasil e fora do Brasil com essa vertente, unindo, né, a arte do cinema com as artes plásticas. O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o Fest Brasília, é o festival de cinema mais antigo do país. Sediado em Brasília, no histórico Cine Brasília, surgiu por iniciativa do professor de cinema da Universidade de Brasília, Paulo Salles Gomes, em 1965. O prêmio principal é o Troféu Candango. O nome faz homenagem aos brasilienses. E outra mesa que movimentou o festival foi sobre atores e seus processos. Quais os caminhos para que o ator encontre o personagem e quando o ator passa a ser autor. Existe sempre para mim um encontro com o universo do diretor, o que ele propõe, qual é a história, né? E entrar de vez, levar a tua vida real para aquele universo, né? E pesquisar o que a gente chama de laboratório, mas de fato, né? Acabei de fazer o filme do Aula Muritiba aqui, que eu faço uma evangélica, então eu fui em todas as igrejas evangélicas de Curitiba e para mim era só ali naquele lugar que eu via aquelas pessoas reais, porque você muitas vezes, quando é um personagem diferente, você corre o risco de ter uma visão limitada, né? E na verdade ali no laboratório você vê a realidade daquela vida. E aí, a partir daí você contempla esse lugar, mas dentro da experiência e não do achismo, né? Eu gosto de pegar referências pictóricas, referências na literatura, referências de todas as naturezas e de passagens de livros, de personagens, do que aquilo vai me inspirando. Mas a verdade é que na hora você leva isso tudo para onde essa vida acontece, né? E acho que isso me ajuda mais, isso é o que tem mais me ajudado, assim, perceber pessoas reais. Quer dizer, como que aquele ator ele sente aquele personagem, como que ele vai transmitir aquelas coisas que foram sugeridas anteriormente, né, pelo roteiro e tal. Então é um dos trabalhos mais saborosos, assim, quando a gente tem tempo para poder fazer ele, senão é um dos trabalhos mais angustiantes também, porque não é rápido, não é uma coisa que você chega e fala, eu quero assim e rapidamente aquilo se constrói. Aquilo tem um tempo, tem uma depuração e que é fundamental, enfim, cada ator é de um jeito, tem o seu talento específico, mas é muito, muito gostoso trabalhar com ator. O caldo desta semana fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas em nossas redes sociais. Até mais!